Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 22, que continuará falando sobre os tecidos. E hoje nós estudaremos o tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos lá? Vamos começar aqui pelos tecidos musculares. Qual que é a função? Pelo que esses tecidos são responsáveis? Juntamente com o tecido ósseo, esse tecido muscular, ele vai ser responsável pelo movimento do nosso corpo, assim como vocês estão observando aqui nessa imagem. É muito comum as pessoas acharem que os tecidos musculares estão relacionados somente àquelas pessoas que são consideradas fortes, né? Que fazem exercícios na academia, que aí acabam adquirindo um grande volume de massa muscular. Mas na verdade não, né? Os tecidos musculares estão presentes em todas as pessoas. E justamente eles vão auxiliar, né, no movimento do nosso corpo, tá? Como vocês estão vendo aí. Bem, além, né, de permitir, de auxiliar na movimentação do nosso corpo, os tecidos musculares, eles também vão ser responsáveis pelas contrações do músculo cardíaco, que é o músculo do nosso coração. Eles também vão auxiliar no movimento dos alimentos ao longo do nosso sistema digestório, o movimento de peristaltismo, né, quando a gente engole alguma coisa e vai passando, né, pelo nosso esôfago e vai sendo encaminhado até chegar no estômago. Então, auxilia ao longo de todo o sistema digestório, não somente aqui no esôfago, como eu acabei de mencionar, tá? E também vai auxiliar aí nos movimentos respiratórios. Então, é um tecido muito importante, na verdade, são tecidos, né? A gente vai ver até que tem tipos diferentes de tecidos musculares. Quais que são as células, né, que compõem o tecido muscular? Essas células são chamadas de miócitos. E vejam bem, nesse pequeno GIF que eu coloquei para vocês, ilustrativo, ele mostra pra gente que na contração muscular, as células, esses miócitos, eles vão se encurtar e vão engrossar. Também tem uma ilustração lá no livro de vocês, na página 19, e mostra exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando aqui, né? Essas células musculares se encurtando e engrossando. Ok, pessoal? E não deixem também de conferir o QR Code que tem lá na página 19. Tem um vídeo para vocês lá também interessante, tá? Bem, os miócitos, que são essas células que compõem esse tecido muscular, elas podem ser de 3 tipos e nós vamos ver aqui cada um desses tipos agora, tá? Então, como a gente viu, né, essas células elas vão ser especializadas em permitir o movimento. E começando aqui pelo tecido muscular estriado esquelético. Por que recebe esse nome, né? O tecido muscular estriado, conforme vocês podem ver aqui no desenho, né? Lembram, assim, essas estrias, né? E esquelético, porque esse tipo de tecido, eles estão geralmente associados a um osso, tá? E eles vão nos permitir realizar movimentos rápidos e movimentos voluntários. O que quer dizer isso? Que nós conseguimos controlar esse movimento, como, por exemplo, quando você decide que você quer andar, então você controla esse tecido, aí ele tem um movimento voluntário, você é capaz de controlar para que você consiga andar. Agora vejamos esse outro tecido muscular aqui. Ele recebe o nome de tecido muscular estriado esquelético. Reparem de novo ó, o desenho, ó. Essas estrias aqui, né? E cardíaco, porque justamente ele é encontrado apenas no músculo cardíaco, no miocárdio, lá no nosso coração. E ele vai apresentar uma contração bem rápida, ritmado, né? O nosso coração ele tem um ritmo, e involuntário, já vai ser diferente do outro, né? Esse aí é involuntário, não tem como a gente falar assim, coração para de bater, ele não vai obedecer a gente não tem como controlar quando o nosso coração vai bater e quando não vai, né? Então, por isso que é um movimento involuntário que a gente fala. E, por último aqui, o tecido muscular não estriado, a gente também chama ele de tecido muscular liso, né? Ele vai estar presente em vários órgãos aí do nosso corpo, né? Na parede dos vasos sanguíneos e também aqui no tubo digestório, como está mostrando para vocês, né? E ele também apresenta um movimento involuntário. Nós não somos capazes, né, de controlar esse movimento.
e ele tem contrações lentas, bem lentas, né? Então a gente consegue perceber a diferença bem nítida, né, entre esses três tipos de tecido muscular. Então, o muscular estriado esquelético está geralmente associado a um osso, né? E ele nos permite realizar movimentos rápidos, movimento voluntário, a gente controla. O tecido muscular estriado cardíaco está relacionado exclusivamente aí ao miocárdio, né, o nosso coração. Ele tem uma contração rápida e é involuntário, não tem como a gente controlar o movimento dele. E o tecido muscular não estriado, ele está presente em diversos órgãos e tem um movimento involuntário, só que um movimento lento, né? Involuntário, a gente não tem como controlar ele e tem um movimento lento. Então, fácil, né, pessoal? Não esqueçam de fazer os seus resumos, hein? No caderno. Vamos agora, pessoal, ao próximo tecido, que é o tecido nervoso. E qual que é a função desse tecido? Ele vai ser responsável por transmitir e processar mensagens. Isso mesmo. E ele é composto por quais células? Ele é composto pelos neurônios, esse tecido é composto por neurônios, e esses neurônios, né, eles vão transmitir o estímulo nervoso, vai transmitir aí essas mensagens, né, inclusive processá-las também. Então, vejamos. Como eu disse para vocês, né, os neurônios são essas células especiais, as células desse tipo de tecido. E um neurônio, ele é um pouco diferente das células que nós já estudamos, né? Olhem só o formato, é bem diferente. E vamos aqui identificar as partes que compõem essa célula? Vamos lá. São basicamente aí 3 regiões principais. Eu até destaquei em vermelho aqui essas regiões principais aqui. Começando pelos dendritos, que são essas ramificações aqui que vocês conseguem observar, né? Então, aqui os dendritos. E aqui nós temos o corpo celular. O corpo celular é onde vai ficar localizado o núcleo, pessoal, dessa célula aqui. Conforme vocês estão observando, né? Aqui destacado o núcleo. Então, no corpo celular nós temos o núcleo da célula. E a outra região é chamado de axônio, que é essa parte aqui, olha, essa parte comprida, bem grande, né? No axônio vai ser esse prolongamento aí. E no final aqui nós temos as terminações do axônio, só como um a mais aqui, para a gente ver literalmente as partes todas que compõem aí esse neurônio. Agora vejam bem, eu coloquei até aqui uma imagem para vocês, né? Vocês estão vendo que isso aqui é chamado de extrato mielínico, que é uma substância lipídica, né? Uma substância composta, lipídio é gordura, né, pessoal? Então, que tem em alguns neurônios, mas não são todos que têm esse extrato mielínico. E qual que vai ser a diferença de um neurônio que tem esse extrato mielínico e um neurônio que não tem isso? Olha só, o neurônio que não tem esse extrato mielínico, aqui o impulso nervoso, ele vai ter uma velocidade menor. Né? Ele vai ser passado numa velocidade menor. Agora, olhem só, aqui nesse GIF, o neurônio que tem esse extrato mielínico, o impulso nervoso, ele é transmitido, né, numa velocidade maior, então vai mais rápido esse impulso nervoso sendo transmitido, tá? Agora, uma coisa que é muito importante a gente saber é que o impulso nervoso em um neurônio, ele sempre tem o mesmo sentido. E qual seria esse sentido? Dos dendritos, né? Dessas ramificações que a gente viu aqui em cima, para o axônio. Então, percorre os dendritos, o corpo celular, que é onde fica o núcleo dessa célula, e, por fim, o axônio. Então, sempre vai percorrer esse mesmo sentido, tá? Então, se alguém falar para vocês, começa pelo corpo celular, axônio, depois dendritos, tá errado, né? Não é assim. E então, esse impulso nervoso vai sendo passado de um neurônio para o outro, para transmitir esse impulso nervoso, essa mensagem, a informação que vai sendo passada. Mas a gente depois vai estudar o nosso sistema nervoso, e é bom que a gente já tenha visto aqui um pouco sobre os neurônios, que depois lá na frente a gente vai estudar aí o sistema nervoso e ver até algumas coisas a mais, tá? Então, agora que a gente já conheceu um pouco sobre os neurônios, tem mais uma célula também que está presente nos
tecidos nervosos, né? Nesse tecido nervoso, que são os gliócitos. Os gliócitos, né? Aqui tem representado apenas um, né? Igual que tá lá no livro de vocês, eu retirei lá do livro mesmo para mostrar para vocês. Então, aqui nós temos um gliócito. E qual que é a função dessa célula? Elas têm função de nutrir, defender e sustentar aí o tecido nervoso. E são também super importantes, tá? Como vocês podem ver aqui, ficam associadas aí aos neurônios e fazem parte aí desse tecido também. Bem, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático, tá? A página 21 e a página 22. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.